Alice, boa noite. Boa noite. Ok, ouvindo direitinho aí? Sim. Beleza. Eu vou começar já a reunião, tá? Porque vai ficar gravado. Quem chegar depois pode assistir no anteriormente, o que fica gravado aí. Transmiti hoje pelo Facebook, estou com um problema aqui na transmissão, então vai ficar pelo Meet e pelo YouTube. Né? Quem quiser assistir pelo YouTube também pode assistir. Tem uma Angélica, acho que é da turma de vocês, tá? Só avisa para ela no grupo lá que só vai entrar quem tiver com e-mail institucional, tá? No Google Meet, que alguns entraram um dia sem e-mail institucional que usaram o tumulto, acho que foi a turma do oitavo ano daí. Então daí só com e-mail institucional que vai conseguir entrar no Meet daí, tá? Muito bem. Então vou dar início então a uma atividade de hoje, tá? Se der tempo a gente corrige alguns exercícios. A gente está na semana 4 ainda. E essa manhã a gente continua daí, esse conteúdo da semana 4, até a gente chegar ao conteúdo da semana 10 e terminar todos eles daí. Então nosso bimestre está encerrando aí, né? Falta poucos dias, acredito que menos que uma semana. Deixa eu ver, acho que encerra dia 28. É, pouco menos que uma semana para encerrar, né? Quase uma semana. Então, quero ver se eu consigo corrigir antes de encerrar o bimestre mesmo, né? Corrigir todos esses exercícios aí. No próximo semestre, quero ver se já inicio eu explicando o conteúdo, né? Com antecedência e já deixando para vocês os exercícios da plataforma. Provavelmente eu não vou deixar passar para vocês mais exercícios do livro. Pode ser que eu pegue alguns exercícios do livro, né, e outros fora do livro. Eu elabore alguns para vocês fazerem daí, tá? Corrija alguns exercícios do livro e venha passar outros, né, semelhantes, né, parecido com esse que eu venho resolver do livro. Muito bem. O conteúdo da semana 4, ele se trata da medida de distância, né, entre dois pontos em planos cartesianos, dentro do plano cartesiano. Então, está aqui, né, o que diz já no título, medida da distância entre dois pontos do plano cartesiano. Então, nós temos aqui um problema, né, que é proposto, uma situação aqui que é proposta por um professor, né, que é personagem aqui do livro, né, qual a gente está utilizando, que ele faz a seguinte proposta. Qual a medida da distância entre os ponto A, né, e B no plano cartesiano? Então, nesse ponto aqui do ponto A, temos a seguinte coordenada, né? Essa seguinte coordenada aqui nesse ponto aqui, olha.
Deixa eu só pegar um pincel aqui mais tranquilo. Olha só, aqui no ponto A, temos a seguinte coordenada, né? Então, a coordenada, esse para-ordenado aqui, né, no ponto A, temos o quê? Que em x e em y. Em x, a localização do ponto A em x está no 1, né? No 1 do x e no 1 do y. Do y, né? E o ponto B, ele está no seguinte para-ordenado aqui, olha. Ele está em 7, né, em x, e 9 ali em y. Então, a partir disso aqui, a gente consegue identificar, né, no plano cartesiano esses pontos aqui. Conseguimos localizar. Então, continuando aqui, olha, na explicação do conteúdo, diz o seguinte. Para responder a essa pergunta, Rafael construiu um plano cartesiano com uma malha quadriculada. Essa malha quadriculada é o que eu tenho aqui, olha só. Então, vou utilizar isso aqui daqui a pouquinho para explicar esse conteúdo. Então, ele vai utilizar a malha quadriculada, que é o desenho que está aqui logo abaixo. Indicou os pontos A e ponto B, seguindo tudinho aqui, né, os para-ordenado, e considerou como unidade de medida o comprimento de cada lado dos quadradinhos da malha. Então, essa malha aqui, né, é exatamente o que? Quadradinhos, olha. Então, aqui, olha, tem um lado, esse lado aqui e esse lado de baixo tem comprimento igual, né, por ser quadrado. Não é um retângulo, né, é um quadrado. Então, tem lados iguais. Então, ele vai considerar o que a unidade de medida vai ser cada lado desse quadradinho dessa malha. Em seguida, ele construiu o segmento AB, cuja medida de comprimento é igual à medida de distância entre A e B. Então, esse foi o segmento que ele fez. Olha só. Então, ele pegou, veja aqui no desenho, veja que o ponto A até o ponto B, olha, veja que o A aqui, olha, como é representado aqui, né? O A em x é 1, em y também é 1. Ó, o A, esse ponto A aqui, olha, ele vale 1 em x, olha. Veja que esse aqui é o plano x, ó, essa reta que nós temos aqui, olha, é o plano x, e essa reta que sobe aqui é o plano y, né? E ela é dividida, é segmentada, né, por esses quadradinhos. Daí vai contar o quê? Um primeiro quadradinho, segundo, terceiro, né? E aqui é o marco zero, onde essas retas se cruzam é o quê? O marco zero. Então, aí vamos ter o quê? Contando aqui os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse segmento, né, o ponto vai estar no ponto 1, vai estar em 1, né, no x. E também aqui no y, que sobe aqui, olha, vai estar em 1 também. Né? Pegou a união desses dois pontos, esse ordenado, né, forma esse ponto, chamado ponto A. E outro para-ordenado vai formar o ponto B aqui em cima, que ele está em x, ele está em 7, olha só. Aqui em x, né, está no 7. Sobe aqui, olha, está em 7. Está aqui no 7. E em y, ele aqui vai estar em 9, olha só. Pega esses dois pontos para pega esses dois pares ordenados aqui, né? Dois pares ordenados, não, né? Um único par ordenado. Pega esse par ordenado para formar esse ponto aqui, o ponto B. Então, a gente vai ter um segmento de reta, né? O segmento AB. Certo? Esse é o segmento de reta. Em vermelho aqui. Então, Rafael não conseguiu contar quantas unidades de comprimento há em AB. Veja, daqui de A para B, não dá para você saber quantas unidades de comprimento vai ter aqui, né? Baseado naqueles quadradinhos. Porque aqui o quadradinho, olha só, esse segmento aqui, olha, não dá para a gente pegar o quê? Veja que esse segmento dessa ponta até aqui, olha, desse quadradinho é diferente de pegar a lateral dele, né? Aqui está pegando meio que na diagonal dele. Então, não dá para a gente intuir, né, sem fazer um cálculo, quanto que vai dar a distância daqui, olha, do ponto A até o ponto B, em unidades de quadradinhos, né, desse quadradinho, da lateral desse quadradinho. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo aí, né, para obter isso. E já vou logo dando um spoiler, né, esse cálculo vai ser o teorema de Pitágoras, certo? Para fazer esse cálculo aí. Então, ele percebeu que poderia determinar mais facilmente quantas unidades tem a projeção AB, nesse segmento aí, no eixo x e no eixo y. Lembre-se de que o módulo de todo número diferente de zero é sempre um número positivo. Ah, tá. Sempre que tiver um número negativo, mais à frente isso vai acontecer, tá? Vou explicar para vocês quando tiver na situação específica ali dessa questão do módulo aqui. Em seguida, Rafael indicou o plano cartesiano
indicou no plano cartesiano o ponto C, obtendo o triângulo A, B e C. Veja que esse mesmo desenho que está aqui em cima, aqui, olha, tem um outro desenho parecido embaixo aqui, olha, pegando a mesma figura. Só que ele coloca um ponto C aqui, olha, para estabelecer um ângulo de 90 graus aqui, olha, para poder resolver usando o teorema de Pitágoras essa questão. Então, olha, então Rafael indicou no plano cartesiano o ponto C, obtendo o triângulo ABC. Desse ponto aqui, olha, AB, esse segmento que a gente já tinha, olha, AB estava ok, né? Só colocou o C aqui, para ter o segmento BC e formar um triângulo. E a gente poder descobrir isso aqui muito facilmente utilizando o teorema de Pitágoras. Então, veja, cujos catetos medem 8 e 6. Então, ó, ficou bem tranquilo aqui, olha. Veja que daqui, olha, desse ponto A até o ponto C, que ficou estabelecido aqui embaixo, olha, de A até o ponto C, que é um cateto, né, lá no teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é um cateto, esse aqui é um outro cateto, né? E aqui a parte maior é a hipotenusa, que é o segmento AB, que a gente quer achar, né? Então, como é que ficou isso aqui, olha? De A até C, só você contar quantos quadradinhos tem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. De C até B, conta o quadradinho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, né? Ou você pode fazer isso aqui também, né? Faz uma subtração. Veja que parou aqui a posição que está coordenada aqui, né? O C, ele está o quê? Está no 7, né, em x e está em 1 em y. Como está no 7 aqui, ele começa no 1 e termina no 7, só faz uma subtração, né? 7 menos 1, a posição onde está o ponto A, né? 7 menos 1, 6. Daí você descobre o número de quadradinho. Mesma coisa esse segmento aqui desse outro cateto, olha. Ele parte do 1 e vai até o 9. Só fazer 9 menos 1, 8. Daí você descobre que é 8 quadradinho aqui desse lado, né? Mas basicamente a gente já resolve, já sabe quantos que tem, só contando os quadradinhos também, né? Em outros problemas mais avançados lá na frente, talvez vai ser bem mais necessário daí, né? Fazer isso aí. Mas de qualquer forma, contando já se descobre. Dessa maneira, para determinar a medida da distância AB, que é essa aqui que é mais rígida para a gente saber, né? Não dá para se descobrir contando quadradinho, que nem a gente faz com a lateral aqui, olha. Então, ó, dessa maneira, para determinar a distância AB, ele calculou a medida do comprimento da hipotenusa do triângulo retângulo ABC por meio do teorema de Pitágoras, certo? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, ele conseguiu calcular isso aqui. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, né, que o quadrado da hipotenusa, isso aqui, né, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Pega um cateto, soma com outro cateto, e eu vou ter o quê? O quadrado da hipotenusa. A hipotenusa que ele chamou de C. Aqui no desenho, né, olha, aqui um lado foi chamado de C, ó. Vamos colocar na ordem. É um segmento aqui, olha só. Temos aqui, olha, o lado A, aqui o lado B e aqui o lado C. Então foi aí, ó, o C, que é a hipotenusa, né? C ao quadrado é igual ao quê? A soma dos quadrados do cateto. O cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Daí colocou o quê? C ao quadrado é igual ao quê? Cateto A ao quadrado. Cateto A vale 8, né? 8 quadradinho. Mais 6 ao quadrado, que é o quê? Cateto B, 6 quadradinhos. Daí você tem o quê? 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. Soma 64 com 36, vou obter 100. Aí você tem o quê? Que 6 está elevado ao quadrado, ele pode passar extraindo a raiz do número que está do lado de cá, que é o 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Aí você obtém o quê? Que essa distância do segmento AB, aqui, olha, do segmento de A para B, então a distância que nós temos aqui, o que é 10, né? 10 unidades, né, de comprimento, que no caso é esse quadradinho aqui, né? Você vai ter equivalente a 10 quadradinhos daqui até aqui nesse ponto, certo? Enquanto aqui, daqui até aqui você tem 6 quadradinhos, daqui até aqui tem 8, aqui na diagonal teria 10 quadradinhos, certo? Se fosse pegar o comprimento dos quadradinhos. Como está pegando meio na diagonal aqui, né? E é no olho, né, no olhômetro aqui, não dá para descobrir, mas fazendo o cálculo, né, pelo teorema de Pitágoras, a gente conseguiu identificar esse número de quadradinhos aí. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não sei como é que está a nossa transmissão lá no YouTube, se está tranquila, se não está.
Minha internet também é ruim aqui em casa. Eu tô achando que a transmissão do YouTube caiu. Deixa eu só ver aqui. Eu tô vendo que a transmissão do YouTube caiu em 9 minutos e 31 segundos. Deixa eu ver como é que eu faço para reativar. Qualquer coisa eu vou ter que postar de novo depois ali. Ainda bem que tô gravando aqui. Deixa eu ver. Meu programa tá falando que tá transmitindo. Acho que vou ter problema na transmissão hoje do YouTube. A internet tá bem terrível aqui. Então quem tava lá vai ter que entrar pelo Meet aqui, né? E querer reassistir depois, né? Devo estar postando lá. Tá interromper no YouTube, vou interromper e começar ela de novo. Deixa eu ver. Não sei se vai resolver. Ok, acho que vai começar a retransmitir, mas como eu tô gravando, eu vou postar depois aí. Transmitindo, só que eu tenho que colocar numa playlist lá no YouTube. Pessoal, só um instantinho, eu tô só verificando se continua a transmissão aqui no YouTube, porque tem deu uma caída. Espero que continue. Beleza, qualquer forma tá gravando aqui. Espero que esteja. Muito bem, pessoal. Vamos voltar aqui. O áudio tá bom para vocês? Olha só.
Então, nós obtemos aqui o comprimento desse segmento aqui, né? Então, portanto, a medida da distância entre os pontos A e B é 10 unidades de comprimento, seja qual for essa unidade. Então, aqui não está expressada a unidade de comprimento, se é metro, se é centímetro, se é decímetro, né? Não foi expressada a unidade de comprimento, certo? Não foi expressada, né, a unidade de comprimento aqui. Então, como não foi expressada a unidade de comprimento, a gente coloca em termos da unidade de comprimento, seja qual for ela, né? Então, deu 10 unidades de comprimento. Muito bem. Aqui continua dizendo o seguinte, né? Qual a medida da distância entre os pontos A e B, né? Onde o paralelo A nós temos 2 e 5, né? 2 em x e 5 em y. E no paralelo aqui no B, né, temos o paralelo 6 e 8, 6 em x e 8 em y. Então vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Vamos para a próxima página. Deixa eu ver aqui. Na próxima página temos o seguinte. Vamos ver aqui. Olha só, a medida da distância entre os pontos A e B, calculada anteriormente, é expressa em um número racional, pois 10 pode ser representado na forma A sobre B, com A e B inteiro e B diferente de zero. Né, um número racional. Você pode fornecer esse número em termos da razão entre um valor A e um valor B, né, e B sendo diferente de zero. Por exemplo, esse 10 poderia ser, no caso, 20 sobre 2. Né? 20 que seria o A e o B seria 2, por exemplo. 20 sobre 2 daria 10. Ou poderia ser, sei lá, 50 sobre 5. Você obteria 10 também. Certo? Então, com B sendo um número diferente de zero. Nunca vai ter um número que eu possa colocar o quê? Substituir ali por A, né? Colocar o número aqui no lugar do A e B sendo zero que vai obter 10. Não teria como, certo? Então, ele é um número racional. Assim, é possível determinar uma unidade de medida de comprimento que caiba uma quantidade inteira de vezes nessa medida. Porém, nem sempre isso ocorre, pois há segmentos de reta cuja medida de comprimento não pode ser expressa em um número racional. Beleza? Tem medidas que não podem ser expressas em número racional. Veja, por exemplo, né, o cálculo da medida do comprimento da diagonal do retângulo ABC no plano cartesiano a seguir. Então, note que a diagonal AC, né, essa diagonal aqui, olha só embaixo aqui, diagonal AC, desse retângulo, né, corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, cujos catetos medem 5. Olha só, aqui um cateto medindo 5 e o outro cateto aqui medindo 3, né? Olha só, vai de 0 a 3, porque começa aqui no 0, né, aqui de 0 a 5. Muito bem. Esse é o comprimento, né, dos catetos. Aqui vale 3 e aqui vale 5. Então, calculando a medida aqui do comprimento, né, do comprimento AC, né, a diagonal aqui, vamos ter o seguinte, né? Então, aqui chamou de B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais A ao quadrado. Então, o B aqui vai ser a hipotenusa, esse B. Chamou aqui de B, né? É a hipotenusa aqui. Aqui foi chamado de C e aqui foi de A, né? Então, esse B é o segmento AC, né? Então, foi substituído aqui, olha. AC ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, sobrou, né, o quadrado dos catetos aqui, então vou ter 25 mais 9, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, eu vou obter 34, e vou ter o que? A raiz quadrada de 34. Não vai dar uma raiz quadrada, não dá a raiz quadrada exata, né? Então deixa em termos de 34 mesmo, né? Portanto, a medida do comprimento da diagonal do retângulo ABC é igual a raiz de 34 unidades de comprimento, né? Então, se tivesse medido isso aqui em centímetros, seria a raiz de 34 centímetros, né? Mas como não tem uma unidade ainda, vai ser o quê? Raiz de 34 unidades de comprimento. Então, o número raiz de 34 é um exemplo de número irracional, pois ele não pode ser expresso na forma, olha só, A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, não consegue expressar esse número aqui, né, essa raiz de 34, em termos disso aqui, que vai dar um número muito quebrado, tá? Vai dar um número muito quebrado, então não dá para obter em termos disso. Então, a sua representação decimal possui infinitas casas decimais e não se repetem de modo periódico. Né? Não é dízima periódica, não tem dízima periódica. Então, esse aqui vai ser, olha só, a raiz quadrada de 34, dá um número, né? Segue infinitas casas decimais aqui, mas ele não tem uma repetição, não dá uma dízima. Por exemplo, se eu dividir, vamos lá, por exemplo, eu divido 18 por
Deixa eu ver aqui um número que dê para me dividir bastante mesmo. Sei lá, eu divido 1 para 3. Isso vai dar o quê? 3,3333, né? Vai ter uma dízima periódica ali, né? Vai se repetir esse 3 infinitamente, né? Nesse caso aqui, a gente não tem uma dízima periódica. Você tem números, né, completamente aleatórios que são repetidos após a vírgula. Então, você não tem um padrão aqui de repetição, certo? Então, esse é um número irracional aqui, certo? Então, todos os números irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. É irracional, né, mas ele pertence ao conjunto dos números reais, certo? Então, para representar a raiz de 34 na reta numérica, utilizamos o compasso e transportamos a medida do comprimento da diagonal do retângulo. Então, aqui pegou mais ou menos o que? Você pega um compasso, né, mede ele daqui desse ponto aqui até esse ponto aqui, olha. Vai passando ele aqui, ele vai passar em cima da reta numérica, né? Vai ser mais ou menos aqui assim onde ele passou. Veja só o desenhozinho que a gente tem aqui, olha. Pegou o compasso, né? Tem esse segmento aqui, pegou essa ponta aqui, a ponta de cá conectou na parte de baixo, no ponto A, e pega essa outra ponta aqui no ponto C. Daí você pega e puxa e vem riscando, né? Quando passa em cima da reta numérica, né? Essa distância vai pegar quase próximo do C, olha. Então, a raiz de 34, ela está entre 5 e 6, né? Está entre esses dois números inteiros aqui, certo? Mais ou menos por aqui assim que ela vai pegar. Ok? Então, veja só. Então, sem realizar essa construção, podemos estimar a localização da raiz de 34 na reta numérica, considerando o valor aproximado de sua representação decimal. Então, nós temos uma aproximação aqui, né, desse valor. Uma aproximação, que não é valorizado. Pode ser que nem algum problema pede para a gente colocar um compasso, né, fazer uma reta numérica, colocar o compasso e riscar, para ver como é que ficaria isso aí. Olha só, agora sobre o ponto médio. Problema do ponto médio aqui. Veja só, ponto médio de um segmento. O que é esse ponto médio? Vamos ver aqui, olha só. Nesse problema aqui diz o seguinte, qual a medida do comprimento da mediana relativa ao lado do triângulo ABC? Então, triângulo ABC, né? Representado no plano cartesiano abaixo, né? Qual a medida do comprimento da mediana? Da mediana relativa ao lado ABC. Mediana, né, esse aqui, olha, esse segmento que pega aqui, olha só, aqui exatamente do meio do segmento AB, né, até o segmento C. Ok, aqui fala, já estudamos a mediana e o segmento de reta em uma das extremidades, que é uma das extremidades inversas. A gente não estudou isso aqui, pessoal, que eu peguei o conteúdo mais avançado aqui, né, e é o conteúdo do próximo bimestre, tá? Que eu vou pegar o conteúdo anterior. Acabei passando um pouquinho à frente no conteúdo, mas lá explica o que é mediana, né? Mas a mediana é o quê? É o segmento de reta em que uma das extremidades é o vértice, aqui no caso, olha, aqui uma das extremidades é o vértice do triângulo, e a outra é o ponto médio, né? É um vértice do triângulo, a outra é o ponto médio, médio, né? Do lado oposto a esse vértice. Então, a mediana é o quê? É isso aqui, né? Olha, a mediana, olha, é um segmento de reta, né? Ó, segmento de reta em que uma das extremidades é um vértice, aqui, ó, seria aqui, né? No caso aqui o C, né, é um vértice. E a outra extremidade, olha só, a outra extremidade, né, uma parte é um vértice, a outra extremidade é o ponto médio aqui, né? Do ângulo oposto, né? Certo? Seria isso aqui, olha. É um ponto aqui, é um vértice, a outra aqui é o meio desse segmento AB aqui, seria, tá? Aí teríamos a mediana aqui, certo? Estudamos também que o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos de mesma medida de comprimento. Se a gente pegar exatamente no meio aqui, eu vou ter um segmento aqui até aqui, né? Que vai ser igual ao segmento daqui para cá, né? Até o ponto B. A gente divide no meio ali. Assim, para resolver o problema proposto, é preciso determinar a medida da distância entre o vértice C, né? Aqui, olha, a distância daqui, né? Do triângulo, e o ponto médio do lado AB do triângulo. Então, essa distância daqui até aqui, olha, até o ponto médio. A metade da distância até AB, né? Aqui, olha, vai daqui até aqui. Ok? Então, esse segmento aqui. Essa vai ser a mediana. Para determinar a coordenada do ponto médio,
essa coordenada aqui do ponto médio, olha só, tem então um Mzinho e o x, o que é o ponto médio em x e o ponto médio em y. Do segmento AB, considere as duas projeções nos eixos x e y. Para determinar isso aqui, né, o ponto médio de cada um, a gente vai ter que considerar as projeções aqui, né? Olha só. A mediana está mais ou menos o que? Logo aqui assim, olha só, o ponto médio, né? Olhando aqui, olha o ponto médio aqui, ó. Para você analisar aqui esse ponto médio, a gente pega e acaba dividindo meio que no meio, né, esse segmento aqui. Analisa aqui, olha só. Considere esse aqui, olha, sendo um retângulo, né? Ó. Essa parte aqui, ó, esse segmento aqui, aqui, ó, um retângulo. O ponto que está exatamente no meio desse retângulo ali, olha. Veja só. Deixa eu pegar aqui uma caneta para riscar melhor. Ó. Temos aqui, olha, esse segmento, vamos colocar como se fosse dentro de um retângulo. Ó, pega daqui. Epa, ruim. Deixa eu pegar uma ferramenta adequada aqui, deixa eu ver se tem. Isso aqui. Se a gente pegar aqui assim, olha, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui aqui. Olha só. Pegou, né, daqui até aqui, né? Isso aqui, né? Ó, desse ponto até esse ponto aqui. A metade, o que disso aqui, olha só, se a gente pegar e dividir tudo isso pela metade, olha só a mediana onde a gente vai ficar. Se eu pego e traço aqui, olha, daqui até aqui, né? A metade, né? Tem 2 para cima, 2 para baixo. Eu pego mais ou menos no meio também e divido pela metade, olha, eu tenho quantos quadradinhos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11, né? 11 quadradinho que deu mais ou menos aqui. Vamos ver, eu tenho que pegar mais ou menos o quê? 5,5 para cada lado, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E, ó, 5 deu aqui, né? Eu pego isso aqui, olha, pego no meio mais ou menos, olha. Que é mais ou menos onde está se cruzando ali, né? A mediana é mais ou menos nesse ponto aqui, olha. Certo? Nesse ponto, olha. Então, quando você analisa, né, esse ponto aqui, olha, essa mediana, exatamente esse ponto aqui, olha, a gente tem que tentar identificar. Deixa eu dar um zoom aqui, tem que estar. Vamos ver se vai facilitar. Quando você faz esse cruzamento aqui, olha. Pincel. Ó. Essa mediana, nesse ponto aqui, ó. Exatamente bem aqui. Deixa eu pegar até uma cor diferente que também ficou. Esse pontinho aqui, ó, tá no meio, né? É a mediana, ó. A gente está tentando analisar o, ó, o segmento que vem daqui, olha, até aqui assim mais ou menos. Opa, ferramenta errada, deixa eu ver aqui. Aqui até aqui, né, olha. Tem um segmento ali, né? Essa é a mediana. Então, olha só. Então, esse ponto aqui, tem o que? Ele em x, tem ele também em y, não é? Ó, em x, que é essa linha que vem aqui, olha só, esse segmento aqui, olha, né? Ele está mais ou menos aqui no 2,5, não é? Aqui, olha, 2,5. Não é isso aí? Olha, você tem o 0, 1, 2, está no meio aqui, não é? E aqui o que em y ele está exatamente o que? Em cima do 1, olha. Em x ele está em 2,5 e em y ele está no 1, né? Esse ponto aqui, essa mediana. Vamos só descer ali embaixo na explicação do livro, olha só. Vamos puxar aqui. Ó, no x ele está aqui no 5 sobre 2, né? É que ele representa na forma de fração para não colocar 2,5, né? 2,5 vezes 2 é 5, né? Então 5 sobre 2 é o 2,5, porque ele está em x, né? No eixo x, ele está aqui, olha só. Ele está em 5 sobre 2, que é o 2,5 que eu falei para vocês lá, né? E, ó, divide a projeção AB em dois segmentos. Exatamente nesse ponto aqui, né, divide em dois segmentos congruente, né? Congruente que tem dois lados iguais ali, né? E no eixo X, o quê? Em 1, divide a projeção AB em dois segmentos congruentes. Então, dois segmentos congruentes ali, ficou dividido, né? Você tem uma parte para cima, outra parte para baixo ali, né? Você tem dois segmentos congruentes aí. Certo? Em X e Y aqui, esse ponto. Vamos olhar o desenho de baixo aqui, ó.
Olha aqui o desenho como é que ficou mais ou menos ali, olha. Tá aqui a mediana, né? E exatamente aqui no 2,5, né, que está essa mediana aqui. Assim, o ponto médio do segmento AB é isso aqui, olha só. Esse é o ponto médio, né, que vai ser representado ali, olha. Aqui o pincel. Ó. Então, esse é o ponto médio do segmento AB. Então, o segmento AB... Pegou a linha mais grossa aqui. O segmento AB, né, tem um médio em X e em Y. Então, o ponto médio aqui em X vai ser o quê? 2,5, né? Eu poderia colocar 2,5, só que esse negócio aqui dentro ele é separado por vírgula, então não fica legal. Por isso que a gente coloca em forma de fração, né? Transforma 2,5 em fração, que 2,5 é o quê? É 5 sobre 2. Daí, vírgula, separa por vírgula, né? E representa agora o quê? Em x, né? Temos aqui, então, o par ordenado, né? As ordenadas x e a ordenada y, né? Então, temos o ponto médio, onde fica o ponto médio, né? Representado aqui com esses dois pares ordenados, né? Ele está o quê? Em 2,5, que é o 5 sobre 2 aqui, né? Exatamente aqui no meio. E está em 1. Beleza, pessoal? Ok, vamos para a próxima página e ver se chega nos exercícios aí, né? Olha só esse problema aqui. Agora indicamos o ponto M. Deixa eu dar mais um zoom. Agora indicamos o ponto M no plano cartesiano e calculamos a medida da distância entre M e C. Certo? Agora indicamos o ponto M no plano cartesiano e calculamos a medida da distância entre M e C. Aqui é a segunda parte do problema daí, né? Agora indicamos o ponto M no plano cartesiano. Temos o ponto M, né? Que ele está em 5 sobre 2, né? No caso, em 2,5, né? No plano X. E está em 1 no plano Y. Certo? Em Y. Calculamos então a medida da distância entre M e C, ou entre C e M, né? O ponto médio até C. A gente vai obter então aqui no caso a mediana, né? A mediana é esse comprimento aqui, esse segmento. Então a gente descobre o ponto médio para achar o que? A mediana, que é essa distância aqui, olha, desse vértice até o ponto médio, né? Então, teorema de Pitágoras, mais uma vez, o que vai cair aqui nesse probleminha para a gente resolver ele, certo? Usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular. Então, como que foi utilizado isso aqui, olha, para calcular, para achar essa distância aqui, olha? Então, para mim achar essa distância, essa mediana, eu tenho que conhecer outras duas, né, para ser os catetos, né? Então, o probleminha, olha só, pegou e fez isso aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui, olha. Olha a estratégia, né, para resolver esse problema. Então, para mim achar essa distância aqui, ó, esse segmento daqui até aqui, para mim achar isso aqui, o que foi feito? Olha, pegou, Deus você precisa o quê? Ele vai se tornar uma hipotenusa, e você pega o quê? Outras duas distâncias conhecidas, olha. Você tem essa distância aqui, né? Daqui, olha, daqui até aqui, você sabe que vale 1, não é? Vale 1, né? É uma unidade de comprimento. Daqui até aqui, olha, está no meio, né? Daqui até aqui era 2,5, mas aqui vale 1, aqui vale meio, você tem 1,5, né? Ó, daqui até aqui é 1,5. Tá 3 sobre 2, né? Para não colocar vírgula, né? Representar em forma de fração aqui, né? E daí você tem o quê? Essa altura aqui, olha. Esse segmento daqui até aqui, que é conhecido. Aqui é conhecido, aqui é conhecido. Você pega dois valores conhecidos, né, que dá para você deduzir, para calcular a hipotenusa aqui, que é o valor da mediana. Então, olha, você tem aqui, olha, quantos quadradinhos tem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos, olha, certo? Então, você vai ter o quê? O 5, medindo 5 esse lado, e medindo o quê? Esse lado aqui medindo 3 sobre 2, que no caso 1,5, né? A partir disso, a hipotenusa pode ser deduzida, né? Então, o segmento, esse segmento aqui, né? Deixa eu pegar o pincel. Esse segmento MD ou DM, né, pode ser obtido, certo? Você pode fazer o cálculo e obter isso aí. Então, a gente pode chamar o livro que chamou, né, esses segmentos o seguinte, né? Chamou um lado A, outro lado B e outro lado C, né? Então,
Então, esse MD aqui, olha, ao quadrado, ele vai ser o quê? Essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Temos um cateto aqui, outro cateto aqui. Então, eu pego o quê? A hipotenusa elevado ao quadrado, olha só aqui, vai ser igual ao quê? Um cateto elevado ao quadrado, né? Esse cateto aqui maior elevado ao quadrado, mais esse outro cateto aqui elevado ao quadrado. Pegou, fez tudinho, resolveu, olha só. 5 ao quadrado é 25, 3 sobre 2 ao quadrado é 9 sobre 4, né? E somou os dois. Olha só, a soma dos dois aqui, né? Tira o MMC, somou os dois, você vai ter o quê? 109 sobre 4. Daí o quê? Está elevado ao quadrado, extraindo raiz aqui. Ó, 4 tem raiz quadrada exata, então tirou, deu 2. 109 tem, então deixou dentro da raiz mesmo, né? O livro preferiu não deixar o número quebrado, né, com vírgula. Então, vou ter o quê? Que esse segmento aqui, olha, essa mediana, é o raiz de 109 sobre 2. Note que MC corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo, né, cujos catetos medem 5 e 3 sobre 2 unidades de comprimento. Portanto, a mediana do comprimento é igual à raiz, né, de 109 sobre 2 unidades de comprimento. Está aí a mediana. Beleza? Essa é a explicação aqui, né? E agora vem os exercícios. A gente vai resolver alguns hoje aqui, né? Não vai dar para resolver talvez todos, né? A gente resolve alguns e provavelmente amanhã a gente continua a resolução daí, tá? Deixa eu ver se a transmissão tá ok aqui. Tô com um problema na transmissão por YouTube hoje. Eu não sei por quê. Caiu já 2 vezes. Mas ainda bem que a do Meet aqui tá ok, né? Daí eu vou... Tomara que esteja gravando direitinho aqui para me postar de novo lá no YouTube, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí direitinho, pessoal? É o Matheus, a Alice, o Johnny? Estão conseguindo aí, pessoal? Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo sim. Beleza. Vamos continuar aqui então, vamos para os exercícios. Ok. Vamos para a questão de número 19, né? Problema de número 19 aqui. Vamos fazer a leitura dele. Olha só. Diz o seguinte: qual a medida da distância entre os pontos, né, A e B, representado no plano cartesiano? Então, quer saber a medida da distância entre esse ponto A e esse ponto B aqui, né? Então, tá simples para calcular essa distância aqui, tá, pessoal? Então, veja que ele quer que a gente utilize o teorema de Pitágoras aqui, né? De cara dá para a gente ver. Só de você observar aqui, olha, você percebe que isso forma um triângulo, ó. Deixa eu só terminar o desenhozinho aqui, né? Deixar mais explícito, né, o que está sendo colocado aqui, olha. Então você vê que tem um segmentozinho aqui, olha, de segmentozinho de reta, olha. Daqui até aqui e daqui até aqui, né? Temos um triângulo aqui. Aqui você tem o quê? 2 unidades de comprimento, né? Olha, aqui tem 2. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui você tem 7, né? Deixa eu contar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Aqui tem 7. Basicamente, como eu falei para vocês, Laura, vocês podem, para descobrir o que é a distância aqui, vocês podem pegar o quê? Ver que está no 4, né? Aqui, olha, está no 4. E pega onde inicia, que é 2, olha. Você tem o quê? 4 menos 2, que é 2, né? Vocês podem contar o quadradinho também, né? Aqui você está no 8, né? E começa no 1. Só tem o quê? 8 menos 1. Tá aí, é 7. Descobriu o segmento aqui. Mas o que a gente quer saber é o quê? É o segmento AB. Quanto que mede isso aqui? Vamos utilizar o teorema de Pitágoras e vamos achar esse valor aí. Olha só. Então, isso aqui é a hipotenusa, né? Certo? É a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa é o quê? É a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, o segmento AB, aqui, ó, ele vai ser o quê? Eu vou ter que AB ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Tem o cateto maior aí que é 7, mais o cateto menor que é 2, né? 2 ao quadrado. Então, AB
é igual ao quê? Olha só, eu posso extrair a raiz quadrada do outro lado ali, né? Mas, por enquanto, eu vou resolver aqui, né? Eu tenho 7, aqui, olha só, ao quadrado, que é 49, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, tenho que a b ao quadrado é igual a 53, né? Olha, 49 mais 4, 53. Então, o segmento AB está elevado ao quadrado. Então, eu quero descobrir o segmento AB, não AB ao quadrado, né? Então, passa extraindo a raiz do outro lado. A raiz de 53. Não dá uma raiz quadrada exata, né? A gente deixa em termos de raiz de 53 mesmo, né? Em termos da raiz. Então, esse segmento aí vai valer o quê? 53, né? Então, a resposta que nós temos aí, olha só. Raiz de 53, é verdade, né? Raiz de 53 é o valor desse segmento aqui, olha. Então, com Teorema de Pitágoras, conseguimos achar o negócio aí, né? Pessoal, entenderam aí? Alguma dúvida? Se tiver, é só perguntar, né? Estamos ao vivo aí, de boa. Ah, tá. Não esquecer que tem a unidade de comprimento. O 53 mais 53 o quê? 53 unidades de comprimento, né? Poderia colocar até abreviado isso aqui, né? 53 unidades de comprimento. Poderia colocar o C, né? Unidades de comprimento. 53 unidades de comprimento. Se fosse centímetro, seria 53 centímetros. Se tivesse em metros, essa lateral seria 53 metros, né? Raiz de 53 metros, na verdade, seria, né? Se estivesse contando em metros essas unidades. Vamos lá, questão agora de número 20. Acho que a 20 está de boa, né? A 20 diz o seguinte: observe os pontos indicados no plano cartesiano. Né? Observe os pontos indicados no plano cartesiano. Aqui, né? Temos esses pontos aqui, olha, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, pede para a gente observar. Observe os pontos indicados no plano cartesiano ao lado. Calcule a medida da distância entre os pontos. Então, para calcular, vamos ver se é necessário calcular ou só observar aqui. A medida da distância entre os pontos, né? O segmento entre o ponto A e B. Qual que é a distância aqui, né? Calcula a distância média entre os dois pontos. Ó, A e B. Só contar, né, Léo? Ó, 1, 2, 3, 4. Deu 4 unidades de comprimento aqui, né? Só observando a gente já descobriu aí, olha. Não é isso aí, olha. Segmento, olha. A segmento... Vou pegar a ferramenta, olha. Esse segmento aqui, olha. Daqui até aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Né? 4 unidades de comprimento. Então, é isso que a gente vai escrever ali, né? Deu 4 unidades de comprimento. 4 unidades de comprimento. Mesma coisa a gente vai fazer com B e C, segmento BC, olha. Segmento B e C. Então, pega aqui, olha, vai dar o quê? 1, 2, 3. Tem 3 unidades de comprimento aqui, né? Esse segmento, olha. 3 unidades de comprimento. 3 unidades de comprimento. Na letra B, pede que a gente calcule o que? A medida da distância entre os pontos A e C. Vamos ver aqui. Olha só, A e C já é outro caso. Veja, aqui do lado de cá, olha, a gente obteve que deu 4, né? Isso aqui, olha, deu 4. 4 unidades de comprimento, né? Esse segmento ali. Esse outro aqui, olha, que vai daqui até aqui, a gente fez os cálculos ali, observou que isso aqui deu 3, né? Deu 3 unidades de comprimento, que é o que a gente colocou aqui em cima, deu 3. Agora, esse outro segmento aqui, né, que pede, né, o A, de A até C, a gente pode achar ele aqui através do Teorema de Pitágoras, né? Olha,
eu tenho esse cateto, tenho esse outro cateto, eu posso achar a hipotenusa, não é? Que ela não é a soma dos quadrados dos catetos. Então a gente pode obter isso aí, olha. O segmento AC, ó, o segmento, vou pegar o vermelho fica melhor. O segmento AC ao quadrado igual ao quê? A soma dos quadrados do cateto, né? Ó, o primeiro lado aqui, olha, 4 ao quadrado, depois mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o segmento AC ao quadrado é igual a quê? 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9, né? 3 vezes 3, 9. Então, AC ao quadrado é igual a quê? 16 mais 9, isso é 25. Então, AC ao quadrado, isso tem raiz, né? Opa, ao quadrado não, né? Posso tirar o quadrado daqui, porque eu vou passar isso aí na raiz do outro lado, né? Isso é 25, a raiz quadrada é 25, então temos que AC, né, esse segmento vale 5, que é a raiz quadrada de 25. Então é esse segmento aqui, né? Que não daria certo a gente contar só as diagonal aqui, né? Então não dá certo, a gente não sabe, né? No olho, só olhando aqui, não dá para saber daí. Então pelo teorema de Pitágoras a gente pega e deduz aí. Temos agora calcular a medida da distância entre os pontos B e o D. Olha só, B e o D. Ó, ponto B e ponto D. Vamos calcular essa medida de distância aqui, olha. Então, eu vou até apagar esse triângulo que estava aqui. Deixa eu ver se eu apago ou faço de outra cor. Acho que eu posso fazer outra cor, né? Vamos só pegar aqui e continuar com a outra cor aqui. Porque eu tenho amarelo. Vai ver se vai ficar legal isso. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Eu tenho um valor, né? E daqui até aqui é outra coisa. Veja que eu tenho outro triângulo aqui, né? Porque o problema é saber essa distância aqui, né? De B até D. Veja que B até C é 3. E de C até D, isso aqui vale o quê? 2 quadradinhos, né? Tem 2 aqui. Até colocar aqui, ó. Isso são 2 quadradinhos. Também eu posso utilizar Pitágoras para resolver, né? Ó. Isso aqui é a hipotenusa, olha só. O segmento BD é a hipotenusa. O segmento DC ou CD é um cateto e o CB também é outro cateto, né? Então a gente pega isso aí e resolve esse problema. Então, ó, temos então que o segmento BD ao quadrado igual aos quadrados dos catetos, né? BD é o primeiro cateto ali, né? Vamos colocar o que é 2 ao quadrado, mais o cateto que é 3 ao quadrado. Então temos que o segmento BD elevado ao quadrado é igual a que 2 ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, que é 9, certo? Então, BD ao quadrado é igual a que 4 mais 9, isso é 13, né? Somou e deu 13. Então, vamos ter que BD, segmento ali, é igual a raiz quadrada de 13. Parou por aqui, né? Segmento BD é raiz quadrada de 13. Não dá uma raiz exata, né? Vamos deixar em termos de raiz mesmo, tá? Então, esse segmento aqui é a raiz quadrada de 13, pessoal. Beleza? Raiz quadrada de 13. No caso, 13 unidades de comprimento. Estou esquecendo toda hora de colocar, né? Mas tem que colocar isso aí, tá? Aqui deu 5, né? 5 unidades de comprimento. Eu vou até colocar um... Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Vou colocar abreviado. 5UC, 5 unidades de comprimento. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Eu dei 13UC, 13 unidades de comprimento. A raiz de 13 unidades de comprimento. Não é 13 unidades de comprimento, é raiz de 13 unidades de comprimento. Só abreviar aqui porque o nome é grande pra caramba, né? Ok. Vamos para a letra C. A letra C quer saber o seguinte. No item A, foi necessário utilizar o teorema de Pitágoras para resolver as medidas solicitadas?
No item A, bem óbvio, né? A gente só olhou as projeções ali, né? E resolveu de boa. Ficou tranquilo, não precisou, né? Então a resposta bem óbvia é não, né? Não foi necessário. Não foi necessário utilizar o teorema de Pitágoras no item A. É, no item B e no item B, foi necessário? A resposta óbvia é sim, né? Acabamos de utilizar o teorema de Pitágoras aqui. Certo? Foi necessário. Daí pede que a gente justifique, né, a resposta, né? Porque não e porque sim, né? Nesse caso aí, que bastou a gente observar, né, a resposta, não, nem vou escrever a resposta, mas no item A só bastou a gente observar o que é a projeção em cima dos eixos ali, né? Da quantidade de quadradinho, certo? Que foi observado ali. As unidades de medida deles, né? Que não tem, né? Uma unidade arbitrária, mas só bastou a gente observar essa projeção e a gente observou isso aí. Fizemos as subtrações necessárias, né? Nesse caso ali nem foi subtração, a gente só contou os quadradinhos. E no item B foi necessário utilizar o teorema de Pitágoras, né? Porque não bastava contar a projeção, não era coisa simples de deduzir, né? Próxima página aqui. Questão de número 21. Olha só, questão de número 21 diz o seguinte: calcule a medida da área e a mediana do perímetro de cada e a mediana do perímetro de cada uma das figuras representadas no plano cartesiano. Diz o seguinte: no triângulo ABC, esse aqui, né? A medida da altura em relação a AB é igual à mediana. Sim, essa altura aqui é igual à mediana, né? Essa altura aqui, olha. Mediana está no pontinho exatamente no meio aqui, né? Tá bem fácil de identificar onde é o ponto médio, né? Não a mediana, né? O ponto médio está exatamente bem aqui, olha. Certo? Está bem visível. Então, a mediana vai ser exatamente essa altura aqui, olha, do vértice até o ponto médio aqui. Igual a medida do comprimento em relação a esse mesmo lado. Muito bem. Então, vamos primeiramente então, fazer o que pede aqui, olha, calcule, né, calcule a medida, né, e a medida do perímetro de cada uma das figuras. Então, vamos achar a área de cada uma dessas aqui. A área, né, para um triângulo é bem tranquilo. A área é o que é base vezes a altura e divide por 2, né? Isso é a área de um triângulo. Temos aqui, né, olha. Então, podemos pegar isso, né, esse segmento aqui, pego essa base aqui, olha, multiplico pela altura e divido por 2 e eu vou ter essa área, certo? Então, primeiro caso aqui, vamos pegar o primeiro triângulo, o triângulo 1 e o triângulo 2. Vamos fazer o cálculo aqui para o triângulo 1. Então, veja, o triângulo 1, vou colocar aqui em romano, né? Triângulo 1, aqui, ó, vamos pegar a base aqui, colocar B, né? Somente B, P vezes H, opa, é a área, né? É a área do triângulo 1. Isso é o quê? É a base vezes a altura, divide por 2. Então, isso é igual... Só continuar embaixo aqui. Base vezes altura, né? A base aqui, ó, é só segmento BC, né? Só pegar aqui, ó, quanto que vale? Olha, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, né? 4 unidades aí de medida que a gente não conhece. Unidade de comprimento. Pega a altura, olha só, vai dar isso aqui, quantos quadradinhos? A altura? 1, 2, 3. 3, né? E divide por 2 isso, gente, olha. 4 vezes 3 é 12. Dividido por 2, isso é 6. 6 unidades de comprimento. Vou colocar um C aqui, né? 6 unidades de comprimento que deu isso aí. Beleza? Tá bem explícito aí, né? 6 unidades de comprimento. Queria dar uma reduzida nisso aqui, mas não consegui diminuir aqui.
Vamos pegar agora, no caso, agora a gente tem que calcular o perímetro disso aqui, né? Porque o cálculo que pede aqui é de área e de perímetro, né? Calcule a medida, né, da área e a medida do perímetro de cada uma das figuras. Então, a área está aqui. O perímetro é o quê? Pegar esse lado aqui de baixo mais esse lado aqui, né? E mais esse lado. Daí vai ser o perímetro dele. Então, vamos lá. Para mim descobrir o perímetro, esse lado aqui já é conhecido. Só que esse segmento aqui, olha, AC e o AB, eu tenho que calcular o quê? Usar o teorema de Pitágoras, né? Para calcular isso aí. Certo? Então, tem que usar o teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer isso aí. Deixa eu dividir aqui. Estou preocupado, estou ficando sem espaço aqui, né? Devo ter que dar uma reduzida depois. Tem que dar um jeito de fixar isso aqui e reduzir esse conteúdo. Deixa eu ver se é possível fazer isso aqui. Acho que eu tenho que fixar, bloquear aqui. Deixa eu aumentar de novo, ver se resolveu. Dar uma puxadinha aqui. Deixa eu ver se agora a ferramenta funciona. Ver se foi desaparecer aqui. Puxar para trás. Deixa eu ver. Vou ter que reduzir. Puxar o trem do lado aqui. Deixa eu ver. Puxar aqui. Puxar aqui. Ah, tá. Vou ter que puxar ele pro lado aqui. Só agora que eu vou conseguir reduzir isso. Ok, deu uma reduzida, coloquei no cantinho ali. Muito bem, vamos achar o perímetro agora desse negócio aqui. Então, para calcular o perímetro aqui, vamos fazer o seguinte. Olha só. Eu tenho que pegar essa medida aqui, essa e essa. Essa já é o tamanho dessa aqui, né? Se eu achar essa, eu já sei essa aqui. Vamos pegar esse segmento aqui, ó. Aqui eu já sei que esse segmento, ele vale o quê? Essa altura aqui, né? Que é 3. Aqui eu já sei que vale 2. Então, aqui ficou fácil, né? Achar esse segmento aqui. Então, esse cateto aqui, né? O segmento AC. Vamos ver aqui, olha. AC é igual aqui a soma dos quadrados dos catetos, né? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, AC... AC também está ao quadrado, né? AC ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, AC ao quadrado é igual a 13. AC, segmento AC, o que é a raiz quadrada de 13. Certo? Raiz quadrada de 13. Só que daí você tem o seguinte, né? Que esse segmento aqui também vale AC. Então, vamos achar o perímetro? Perímetro é a soma da medida de todos os lados. Esse segmento aqui, olha, AB, ele vale a mesma coisa que o segmento AC. AC vale, é o que? Raiz de 13. AB também é o que? A raiz de 13. E aqui, olha, só é 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, vamos achar que o perímetro, então, disso é a soma de todos os lados ali, né? Então, é a soma do segmento BC, que já está ali bem explícito, né? Segmento BC, mais o segmento AC, mais o segmento AB. Soma tudo isso, olha só. BC aqui, olha, BC é 4, mais AC, que é a raiz de 13, mais
BC também, que é a raiz de 13, né? Então, somando tudo isso aqui, olha só. Eu vou ter que P é igual. Olha só, eu tenho aqui, né? Não vou tirar da raiz, né? Para fazer essa soma, certo? Então, eu vou deixar dentro da raiz mesmo, né? Não vai ficar número quebrado aqui. Então, eu vou ter o seguinte, olha. Eu vou ter 4. Posso até trocar a ordem, depois, né, mas vai ser isso aí, olha. Eu vou ter 4 mais raiz de 13 mais raiz de 13 é o quê? Eu tenho duas, né, raiz de 13. Duas raiz de 13. Eu poderia até colocar esse número, o 2 aqui em evidência, né, para representar isso aqui, tá? Mas eu vou deixar por aqui mesmo, tá? Então, o perímetro vai ser o quê? O perímetro vai ser 4 mais a raiz de 13. Mais duas raízes de 13. Ou poderia ser raiz de 13 mais 4 também, tá? Representação aí. A ordem, né, não vai alterar, não, o resultado aqui. Então, esse aqui é o perímetro que a gente obteve, né? 4 mais 2 raízes de 13. O perímetro dessa figura aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo aqui para diminuir para fazer o cálculo da outra figura. Vamos dar uma reduzida. Deixa eu ver aqui. Vai dar certo, sim. Uhum. Vai ficar aqui. Foi achado o perímetro e foi achado a área inicialmente, né? Depois o perímetro. O que é que está aqui, ó? A área. A área, né, deu 6 unidades de comprimento. A área desse triângulozinho. E o perímetro deu 4 mais 2 raiz de 13, né? Então, raiz quadrada de 13 vezes 2 mais 4. Então, vai ser esse o perímetro ali. Vamos agora para esta figura aqui. Primeiro, vamos achar a área. A melhor maneira de a gente achar a área dessa figura, pessoal, é dividindo, né, ela em duas partes, dividindo em duas. Beleza? Eu posso olhar aqui que tem um quadrado, olha nessa parte aqui, e aqui em cima eu tenho um triângulo. Fica bem mais fácil calcular a área dessa forma, tá? Dividindo, né? Dividindo em partes aí, fica bem tranquilo. Olha só. Como que eu posso fazer isso aqui? Vamos considerar esse quadrado aqui da parte de baixo, tá? Temos a parte 1 e a parte 2 da figura, né? Vamos considerar esse quadrado. Vou desenhar aqui até em verdezinho, né? Ó, esse quadrado aqui, esse outro quadrado aqui, esse outro quadrado, tá? Tá saindo meio fora aqui, né? Mas considera como se estivesse tudo ok aqui. E aqui em cima eu vou fazer em azul aqui, olha, o triângulozinho aqui, com esse segmento e esse segmento aqui. Então vamos fazer partes, né? Depois a gente soma as duas partes e vai ter a área da figura. Então vamos lá, vamos primeiro com a área do quadrado, né? Que tá de boa, tá tranquilo, né? Só pegar a base vezes a altura e a gente acha a área do quadrado aí, né? Então, ó, temos aqui os segmentos. Ver se eu pego em verde mesmo, né? Aqui tem o segmento EF, segmento EF, e aqui temos o segmento FG. Pego, se eu multiplicar os dois, obtenho que já a área. O segmento EF é esse aqui, né? Mede aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Mede 4, né? Unidade de comprimento aí. Esse segmento aqui mede quanto? 1, 2, 3. Então, mede 3 unidades de comprimento, o segmento FG. Então, de 3 unidades de comprimento. Beleza? Aqui já vou achar a área desse quadrado. Então, a área dele, olha, da superfície quadrada, a área é 3 vezes 4, que é 12. Então, 12 unidades de comprimento. Eu vou colocar só um U e um C, né? Aí vou ter a área desse quadrado, né? Que é 12 unidades de comprimento. Mas a gente vai ter que somar com o de cima também, tá? Só obtive uma parte aqui. Vamos ter que somar com o de cima. A área total dessa figura, que é a soma dessa de baixo com a de cima. Vamos achar a área do triângulo aqui. Na parte de cima, vou até colocar em azulzinho aqui, olha. Que a área desse triângulo vai ser o quê?
Essa parte de baixo aqui, né, que é um dos catetos, quer dizer, eu não vou chamar de cateto, porque não é teorema de Pitágoras, né? Mas para mim calcular a área do triângulo, que é a base vezes a altura, né? A altura que nós temos, olha só, é essa aqui, né? E divide por 2, né? Que está metade, olha, se fosse um quadrado, só era calcular a área vezes a altura, mas como está só metade de um retângulo aqui, né? A gente divide por 2. Pega a base dele, que é esse segmento aqui, olha, que mede 4, né? Olha. E esse segmentozinho aqui que mede 2, né? Então, eu vou ter o quê? 4 vezes 2, base, olha, a base aqui que mede 4, que a gente mediu aqui, olha, 1, 2, 3, 4, né? A base vale 4, ó, segmento daqui até aqui, e 2 de altura. 4 vezes 2 e divide por 2. Então, vou ter aqui, olha, a área da figura. 4 vezes 2, 8. 8 divide por 2, né? Ou eu corto só aqui mesmo, né? Vai ser 4, olha. 4 unidades de comprimento. Certo? Então, a área do triângulo é 4 e a área do retângulo é 12, né? 12 unidades de comprimento. Só que eu quero a área total disso, né? A área total, olha, da figura é a soma da área do triângulo mais a área do quadrado, né? Então, a área total, a área do triângulo, e isso aqui foi um... Vamos lá. A área do total, que é a área do triângulo, mais a área desse retângulo. Eu falei que era quadrado, né? A área do triângulo foi 4, né? Mais a área do retângulo, que é 12. Então, a área total aqui é 4 mais 12, né? 16 unidades de comprimento aí, tá? Ó, foi a área total dessa figura. Agora, o que a gente precisa achar aqui? Agora, tô a garganta seca, tentando falar já. Olha só. Temos aqui então o seguinte, pessoal, calcular o perímetro, né? A área dessa figura a gente já achou que é 16 unidades de comprimento. Agora falta calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados, olha. Vamos lá, olha. Podemos pegar e já começar somando aqui, olha. O segmento DE, né? Quanto que vale o segmento DE? Vamos pegar aqui, olha. O segmento DE, vou até pegar um verdinho aqui mesmo, estava colocando ali, né? O segmento DE, ó, quanto que vale? DE. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5, né? O segmento EF vale 4, o segmento FG vale 3. Faltou que a medida desse segmento aqui, olha. Vamos ter que utilizar Pitágoras para resolver isso aqui, né? Achar a medida desse segmento aqui. Então vamos pegar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, né? Esse segmento DG, olha, o segmento DG, ainda eu não tenho, né? Mas eu utilizo o teorema de Pitágoras e eu vou descobrir quanto que vale. DG é a hipotenusa. Então veja, olha. D, vou pegar o vermelho aqui. DG ao quadrado é igual a quê? Esse segmento aqui, né, que vale 2. Ó, vale 2. E aqui vale 4, né? Tá embaixo aqui. Então eu vou ter o quê? 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é esse segmento. Então eu vou ter que DG ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado, que é 16. Olha só. Então eu vou ter que DG ao quadrado é igual a 4 mais 16, isso é 20. Então eu vou ter que DG ao quadrado não, né? É igual a raiz de 20. Veja que a raiz de 20 ela pode ser simplificada, né? Ao contrário da do 13 lá atrás, né? A de 20 pode ser simplificada, né? Então, vou ver como é que vai ficar isso aí. A raiz de 20 sendo simplificada. Eu posso pegar aqui, olha só, 20 fatorar por número primo, né?
Começar com 2 que dá 10, e 10 por 2 que dá 5. Isso, né? E 5 por 5 que dá 1. Muito bem. Ó, temos aqui, olha, 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, né? Como 8 elevado ao quadrado pode sair de fora da raiz, né? Esse aqui fica dentro da raiz, né? Ele não vai poder sair. Então vamos ter o seguinte aqui, olha. Isso aqui é 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5, que é 20, né? Tá ao quadrado, sai para fora da raiz. Então vamos ter que dg é igual a 2, que sai para fora, 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 é esse segmento aqui, né? Muito bem. Agora a gente pode calcular o perímetro, pessoal. Né? Já temos a medida desse segmento. Eu pego esse segmento, mais esse, mais esse, mais esse. Então vou achar o perímetro desse negócio aqui. É uma continha bem longa. Olha só. Vou pegar uma cor diferente aqui. Não vai dar para pegar uma cor tão diferente. Vou voltar para o verde de novo. Então o perímetro dessa figura vai ser o quê? O segmento DE mais o segmento EF mais o segmento FG mais o segmento DG. Aí, então o perímetro é o segmento de D até E é 5, mais o segmento de E até F, né, que é 4, mais o segmento de F até G, que é 3, mais o segmento de D até G, que é DG, 2 raiz de 5, né? 2, raiz de 5. Então, esse perímetro é o quê? 5 mais 4, que é 9, 9 mais 3, 3 que é 12. Então, vamos ter o quê? 12 mais 2, raiz de 5. Deixa eu ver aqui. 12 mais 2, raiz de 5, né? Esse vai ser o valor o quê? Do perímetro, do segmento ali, né? É claro que isso aqui, ó, 12 mais 2, raiz de 5, unidade de comprimento, né? A gente não sabe qual que é a unidade aqui, né? Mas 12 mais 2 raiz de 5, unidade de comprimento. Esse é o valor que a gente tem, né? Coloquei o C. Deixa eu colocar completo como a resposta final, né? Posso deixar completinho aqui. Então tá aí, né? 12 mais 2, raiz de 5, unidade de comprimento. Essa é a resposta, né, da questão 2 aí. Vamos dar uma reduzida. Terminou aqui, né, essa parte do número 21, que pedi para a gente calcular o perímetro. Pessoal, acho que hoje eu vou parar por aqui, tá? Hoje deu uma cansada bastante, eu fiz uma live com o 8º ano, certo? E amanhã a gente vai continuar, tá? Da questão 22, questão 23, né? Que ainda começa, né? Tem aqui, né? E continua na folha seguinte, né? Que é a atividade da semana 6, se não me engano, né? Semana 6 ou é semana... Deixa eu voltar aqui. Essa atividade aqui é da semana 4. Ah, tá. Começa aqui da semana 4, né, e termina lá na atividade da semana 5, né? Então amanhã a gente dá continuidade, né, pegando o conteúdo, esse final de conteúdo da semana 4 até a semana 5, né? Questão de número 22 em diante aí, para a gente continuar e terminar essa atividade. Beleza, pessoal? Só pela canseira mesmo de hoje aqui. Tranquilo? Depois eu vou postar no YouTube que eu tô achando que deu problema na transmissão. Eu vou ter que repostar a atividade. Beleza, pessoal? Então,
Uma boa noite aí para vocês, tá? Tá encerrando aqui a live por hoje. Alguma pergunta aí, Alice? Alguma dúvida? Não, agora eu já entendi assim mais um pouco, que eu não tava muito entendendo assim na hora que começava assim, que noite que eu ia arrumar as coisas assim pra formar ai Jesus, espera, deu uma trava. Pra formar oi Jesus, a soma, pra somar assim, entende? Certo. Agora você conseguiu solucionar esse probleminha, né? Aham. Pelo menos parte, né? Mas a gente continua daí, tá? Daí eu vou ver se eu vou fazer uma live com vocês. Não sei se eu vou fazer com o do oitavo. Eu vou ver se eu faço de vocês lá depois das 5 horas, né? Fazer um pouco mais cedo daí. Daí a gente Tá. continua corrigindo. Beleza? Por hoje a gente encerra aqui por aqui, tá, pessoal? Daí. Vou até encerrar a gravação aqui. Deixa eu interromper a gravação do Meet. E já vou também interromper a nossa transmissão. Pessoal, boa noite para vocês, tá?